eu sou a professora Daiana Batista, professora de Química, e na aula de hoje nós vamos falar sobre estrutura atômica. A primeira coisa que você precisa conhecer é que o átomo é dividido em duas regiões. A região interna do átomo, que é chamado de núcleo atômico, e a região externa do átomo, que é chamado de eletrosfera. Na região interna do átomo, ele é composto por cargas positivas e também por cargas neutras, que são cargas que não são nem positivas e nem negativas. E na região externa do átomo, ele é composto por cargas negativas. É claro que esse esquema é um esquema bem superficial, mas na nossa videoaula de número 4, nós vamos aprender que essa eletrosfera, ela possui toda uma organização, todo um sistema dos orbitais, ok? As cargas positivas são chamadas de prótons. As cargas neutras, que também estão no interior do átomo, são chamadas de nêutrons. E as cargas negativas, que estão na eletrosfera, são chamadas de elétrons. Todo átomo possui a quantidade de prótons igual à quantidade de elétrons. Então, por exemplo, se um átomo possui 5 prótons no interior do núcleo, ele também vai ter 5 elétrons na eletrosfera. Se ele possui 10 prótons, 10 elétrons, 50 prótons, 50 elétrons. Independente de qual for o átomo, a mesma quantidade de prótons que está no núcleo atômico é igual à quantidade de elétrons que está na eletrosfera. Então, quantidade de prótons igual à quantidade de elétrons. Com relação à massa dos átomos, os prótons e os nêutrons, cada um possui massa igual a 1. Já os elétrons possuem uma massa igual a 1 sobre 1836. Isso significa que os elétrons é 1836 vezes menor do que a massa de um próton ou do que a massa de um nêutron. E por ele ser muito pequeno, é considerado desprezível. Não significa que os elétrons não tenham massa. Ele possui massa, mas por ser muito pequena, é considerado desprezível. Então, por esse motivo, a massa do átomo vai se delimitar somente na quantidade de prótons e nêutrons. Ou seja, é aquilo que está no interior do átomo, ok? Quantidade de prótons mais quantidade de nêutrons. A tabela periódica é uma tabela de átomos e essa tabela vai dizer qual é a massa de cada átomo, quantos prótons cada átomo possui e como é que ela vai representar isso. Ela vai representar, vou usar aqui como exemplo, o átomo de potássio. Ela vai dizer o símbolo do átomo, vai indicar também o número atômico, que no caso do potássio é igual a 19. O número atômico, representado pela letra Z, ele é a quantidade de prótons que cada átomo possui. Vai estar indicando também o número de massa que cada átomo possui. No caso do potássio, a massa é igual a 39. Como nós acabamos de dizer, a massa, pessoal, é representada pela letra A e ela é a quantidade de prótons mais a quantidade de nêutrons. Então, massa é igual à quantidade de prótons, que é o número atômico, mais a quantidade de nêutrons. A tabela não diz diretamente qual é a quantidade de nêutrons que cada átomo possui. Mas se você tem o número atômico e você tem também o número de massa, fica muito fácil de descobrir qual é a quantidade de nêutrons que cada átomo possui. Ora, se a massa é igual a Z mais N, e no caso do potássio, por exemplo, a massa é igual a 39, o número atômico é igual a 19 e você quer descobrir a quantidade de nêutrons. Através dessa simples equação de primeiro grau, o 19 passa para o outro lado negativo e aí você tem a quantidade de nêutrons igual a 20. Algumas tabelas periódicas têm essa informação invertida. O número atômico está na parte de baixo e o número de massa está em cima. Mas isso é muito fácil de identificar. Sempre o número atômico é o menor número e, obviamente, o número de massa vai ser o maior número. Essas informações, elas podem estar contidas de uma forma padrão. No centro é informado
o símbolo do átomo. Na parte superior esquerda é informado o número de massa e na parte inferior esquerda é informado o número atômico. Basta você lembrar, primeira letra do alfabeto, última letra do alfabeto. Ele pode ser representado dessa forma ou ele pode ser representado dessa outra maneira. No caso do potássio, você vai representar o número de massa, 39, e o número atômico, 19. Ele pode ser representado dessa forma ou dessa outra maneira. Qual é a identidade de um átomo? A identidade de um átomo nada mais é que o número atômico, ou seja, a quantidade de prótons que aquele átomo possui. E por que não a quantidade de elétrons, por que não a quantidade de nêutrons? Porque a quantidade de prótons é um valor fixo, é um valor determinado que nunca vai mudar. Já a quantidade de elétrons, apesar de que no estado inicial o átomo possui a quantidade de prótons igual à quantidade de elétrons, porém, na natureza, esse átomo pode ou perder ou ganhar elétrons. E isso vai ser assunto da nossa aula de número 2, que nós vamos falar sobre átomos, íons, cátions e ânions. Então, pessoal, essa foi a nossa aula. Se você gostou da aula, não esqueça de curtir o vídeo, compartilhar com seus amigos e se inscrever no canal.